2025, o mundo parece que vai desabar. Problemas por todos os lados. Secas e enchentes cada vez piores por causa das mudanças no clima. Muitas pessoas tendo que deixar suas casas e seus países. Bagunça política em muitos lugares. Parece que tudo está de cabeça para baixo. Guerras, fome e a tecnologia, que avança rápido demais. E tem mais. Líderes mundiais que ninguém sabe o que vão fazer, como Trump nos Estados Unidos e Vladimir Putin na Rússia. Tudo isso deixa a gente com medo. Será que o nosso mundo, do jeito que a gente conhece, vai acabar? Imagine só, o fim da estabilidade que temos hoje. Mais pobreza, mais violência, mais bagunça. Dá medo só de pensar, não é mesmo? Neste vídeo vamos entender o que está acontecendo. Vamos falar de política, de economia e de tecnologia. Tudo isso junto ameaça o nosso planeta. Vamos ver o que está por trás dessas crises e tentar entender o que pode acontecer no futuro. Prepare-se para uma viagem pelos bastidores do poder. É lá que as decisões importantes são tomadas e o futuro de todo mundo está em jogo. Você já imaginou como essas crises podem mudar a sua vida? Será que ainda dá tempo de evitar o pior? Desde a Segunda Guerra, o mundo teve uma ordem liderada pelos Estados Unidos e sustentada por instituições como a ONU. A ONU é tipo uma reunião de quase todos os países do mundo, criada para evitar novas guerras e fazer os países cooperarem. Mas isso mudou, e é justamente sobre essa mudança que vamos falar agora. O mundo G0. Quem inventou esse nome foi Ian Bremmer, um importante estudioso que entende tudo de política internacional. Ele também fundou uma empresa chamada Eurasia Group, que analisa o que acontece na política do mundo todo. E o que é esse tal de mundo G0? Imagine um mundo sem um líder principal, sem um país que mande em tudo. É isso. Nele, os países poderosos brigam entre si. Eles querem mandar mais, mas não se ajudam para resolver os problemas do mundo. Os Estados Unidos, que antes eram como o xerife do mundo, não querem mais saber disso. Com a volta de Trump, eles pensam mais neles mesmos. Querem fazer o que é bom para os Estados Unidos, mesmo que isso atrapalhe outros países. Até mesmo os países amigos deles, como os da Europa, por exemplo. A ideia deles é América primeiro. Isso não é só uma frase bonita. É o que eles realmente pensam. Primeiro os americanos, depois o resto do mundo. Isso não quer dizer que seja ruim. É normal um país querer o melhor para si. O problema é como isso bagunça o resto do mundo. É como um jogo em que só um quer ganhar e os outros que se virem. A Rússia, por exemplo, não respeita as regras internacionais. Ela faz o que quer, como quando invadiu a Ucrânia. A China está ficando cada vez mais forte. Ela investe dinheiro em outros países e constrói bases militares. Está criando a sua turma. Para a China, isso é ótimo, claro. Mas outros países acham isso perigoso. E as instituições internacionais, como a ONU, elas deveriam ajudar a manter a paz, mas estão fracas, não conseguem fazer muita coisa. Isso acontece porque os países não se entendem, não conseguem decidir as coisas juntos. O mundo G0 é um mundo perigoso e confuso. As regras mudam o tempo todo, ninguém confia em ninguém. E a competição é cada vez maior. É o cenário perfeito para mais confusão e para o aumento dos problemas que já existem. Trump é um político que divide opiniões. Alguns o amam, outros o odeiam. Ele é polêmico e faz as coisas do jeito dele. Muita gente acha esse jeito agressivo e nada diplomático. Ele voltou a ser presidente em 2025. Isso deixou o mundo ainda mais incerto. Com a política de América primeiro, os Estados Unidos pensam neles acima de tudo. Isso atrapalha os aliados e os acordos internacionais. Trump prefere negociar com cada país separadamente. E ele usa muito as redes sociais para falar o que pensa. Isso causa muita confusão. Nos Estados Unidos, ele quer ter ainda mais poder. Muita gente tem medo que ele acabe com as instituições que protegem a democracia, como a justiça, por exemplo. Fora dos Estados Unidos, ninguém sabe o que ele vai fazer. Isso é perigoso. Imagine, por exemplo, uma briga comercial que acaba virando uma guerra de verdade. Assustador, não é? Felizmente, isso ainda não aconteceu, mas é muita incerteza.
E como a economia se encaixa nisso tudo? As ideias econômicas de Trump são chamadas de Trumponomics. Ele acredita em proteger a economia americana e usa tarifas. Ele começou brigas comerciais com vários países, principalmente com a China, mas também com países amigos, como os da União Europeia. Essas brigas são chamadas de guerras comerciais. É quando um país coloca tarifas sobre os produtos do outro, e o outro país revida, colocando tarifas também. Isso tudo bagunça a economia do mundo. O comércio diminui, os preços sobem e as empresas que produzem as coisas que compramos ficam perdidas. São as tais cadeias produtivas. Imagine uma linha de produção que vai desde a matéria-prima até o produto que a gente compra na loja. É isso que fica prejudicado. Além disso, Trump quer mandar embora os imigrantes ilegais que moram nos Estados Unidos. Isso pode piorar a inflação e vai faltar gente para trabalhar em áreas importantes, como na agricultura e na construção. Essas áreas, muitas vezes, precisam do trabalho dos imigrantes. O Trumponomics afeta o mundo todo, tanto os países ricos quanto os pobres. Mas ainda falando de conflitos, a guerra na Ucrânia, que a Rússia começou, parece não ter fim à vista. Essa guerra já resultou em muitas mortes e obrigou milhões de pessoas a fugirem de suas casas. É uma tragédia sem tamanho. Pense nas famílias separadas, nas cidades destruídas. É algo realmente triste. A Rússia, governada por Vladimir Putin, não respeita as regras internacionais e quer controlar uma área maior. Os países do Ocidente ajudam a Ucrânia. Eles dão dinheiro, armas e treinam os soldados ucranianos. Mas isso não foi suficiente para derrotar a Rússia. Um acordo de paz parece cada vez mais distante. Os dois lados não conseguem concordar sobre o que fazer com as áreas que a Rússia invadiu. Essa guerra tem consequências para o mundo todo. O preço do petróleo e do gás subiu. Está faltando comida em alguns lugares. E a briga entre o Ocidente e a Rússia só aumenta. E não é só na Ucrânia que o mundo enfrenta problemas. O Oriente Médio, por exemplo, também é uma região muito complicada. O Irã é um país que muitos outros desconfiam e chamam de Estado pária, como um aluno que ninguém quer por perto na escola. O Irã tem um programa nuclear que ninguém sabe direito o que é. Há a suspeita de que eles estejam fazendo armas nucleares, mas o Irã diz que não. Além disso, influenciam significativamente países como a Síria, o Líbano e o Iêmen, apoiando grupos armados e governos desses lugares. Israel e os Estados Unidos não gostam nada disso. Eles acham o Irã uma ameaça. Existe um risco real de uma guerra entre o Irã e Israel. Já pensou no tamanho do problema que seria? O Oriente Médio é como um barril de pólvora. Qualquer faísca pode fazer tudo explodir. Isso porque a região tem muitos conflitos antigos, brigas por terra e por riquezas naturais e muitos grupos armados. Agora vamos falar de um assunto que é ao mesmo tempo fascinante e assustador: a inteligência artificial. Ela é uma das maiores invenções do nosso tempo. Ela traz muitas coisas boas, como a criação de remédios novos, a automação de trabalhos chatos e novas formas de diversão. Na área da saúde, por exemplo, a IA já está salvando vidas. Pesquisadores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, desenvolveram um algoritmo que consegue identificar câncer de pele tão bem quanto um médico especialista. Esse algoritmo analisou mais de 130 mil imagens de lesões na pele e aprendeu a identificar padrões que indicam a presença de câncer. Isso significa que, no futuro, um simples aplicativo de celular poderá ajudar a diagnosticar essa doença precocemente, aumentando as chances de cura. Ou, por exemplo, a IA, que já está ajudando a prevenir a cegueira. O Google desenvolveu um sistema que consegue identificar doenças nos olhos tão bem quanto um oftalmologista. Esse sistema, chamado DeepMind, analisa imagens do fundo do olho e consegue detectar sinais de doenças como a retinopatia diabética, que pode causar perda de visão se não for tratada a tempo. Imagine o impacto disso em lugares onde é difícil encontrar um médico especialista. Mas, como toda ferramenta poderosa, a IA pode ser usada para o bem ou para o mal. A escolha é nossa. Imagine um mundo onde a inteligência artificial decide quem vive e quem morre no campo de batalha. Assustador, não é?
A inteligência artificial pode ser usada para criar armas que tomam decisões sozinhas, sem precisar de um humano para dizer o que fazer, ou para vigiar tudo que as pessoas fazem, acabando com a privacidade. A inteligência artificial também pode ser usada para guerra. Isso cria uma nova corrida por armas. Países como os Estados Unidos, a China e a Rússia estão gastando muito dinheiro para desenvolver armas com inteligência artificial. Não existem regras internacionais claras sobre isso. E a competição entre os países para ver quem tem a tecnologia mais avançada é enorme. Isso aumenta o risco de que essa tecnologia caia em mãos erradas, como em grupos terroristas ou em governos que não respeitam os direitos humanos, ou que seja usada de um jeito ruim, como, por exemplo, para inventar notícias falsas ou para influenciar o resultado de eleições. O futuro da inteligência artificial é incerto. O que decidirmos hoje determinará se essa tecnologia será benéfica ou prejudicial para a humanidade. 2025 é um ano que vai definir o nosso futuro. O mundo está cheio de problemas que podem destruir a estabilidade global e afetar a vida de todo mundo. O fim da liderança dos Estados Unidos, a bagunça causada por líderes que ninguém sabe o que vão fazer, as guerras comerciais, os conflitos em vários lugares do mundo e os perigos da inteligência artificial. Tudo isso cria um cenário de muita incerteza. Mas nem tudo está perdido, ainda dá tempo de evitar o pior. Para isso, todos os países do mundo precisam se unir e cooperar, como nunca fizeram antes. É preciso muita conversa e acordos entre os países. Precisamos criar novas regras e instituições para lidar com os problemas de hoje. Encontrar soluções através do diálogo para os conflitos como a guerra na Ucrânia e as tensões no Oriente Médio. E definir regras claras para o uso da inteligência artificial, com limites éticos, para garantir que ela seja usada para o bem e não para o mal. O futuro do nosso mundo depende do que fizermos agora. E você, o que acha? Vamos conseguir mudar o rumo dessa história? Este é um cenário complexo e em constante mudança. Assine nosso canal e ative as notificações para se manter informado sobre novos episódios e atualizações sobre esse tema. O futuro depende de nós.